Queridos, hoje nós vamos pregar uma mensagem que vai ser rápida, tá bom? Então, como domingo nós demoramos um pouquinho mais, então hoje a gente vai dividir essa mensagem em duas partes, tá bom? Então, nós vamos estar falando hoje sobre o Espírito Santo e a consciência do crente. Eu queria que você ficasse bem atento para essas duas mensagens que nós vamos estar pregando. Então, eu não sei qual foi o irmão da mídia, né, que colocou lá no título da mensagem, colocou lá o livro lá do André Murray. Pode fazer a mesma colocação. Foi você, Lucas? Acho que alguém colocou lá, que alguém, se clicar lá, você vai ver o livro, né? Então, pode fazer do mesmo jeito, tanto essa mensagem de hoje quanto a próxima, pode colocar lá o título da mensagem, certo? O Espírito Santo e a consciência do crente. Pode colocar lá o livro ao lado, porque é exatamente o que o livro vai estar dizendo. Então, eu queria convidar os amados irmãos para abrirem as suas Bíblias, né, em Romanos capítulo 9, versículo 1, e também capítulo 8, versículo 16. Vamos ler, não na sequência, né? Primeiro o 9, depois o 8. Então, capítulo 9, versículo 8, versículo 1 de Romanos. Dois versículos, né, bastante conhecidos. Então diz assim a palavra do Senhor: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando no Espírito Santo a minha própria consciência. Agora Romanos capítulo 8, versículo de número 16. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Digo a verdade em Cristo, eu não estou mentindo à minha consciência. A minha consciência confirma o que eu estou dizendo, e eu digo isso no Espírito, a minha própria consciência. Há uma conexão, há algo inseparável entre o Espírito que Deus fez habitar em mim e a minha consciência, e esse Espírito ele testifica com o meu espírito, com a minha compreensão, com o meu entendimento que eu sou filho de Deus. E aí, queridos, como filhos de Deus, guiados por esse Espírito, e tendo uma consciência agora lavada, tendo uma consciência purificada pelo sangue de Jesus, nós teremos a condição de nos aproximar como agradáveis a Deus, porque antes a nossa aproximação em pecado, em iniquidade, em transgressão, era algo que não agradava a Deus. Então a maior glória de Deus é a sua santidade, em virtude da qual Ele odeia e destrói o mal e opera o bem. A maior virtude de Deus, a maior glória de Deus é a sua própria santidade. E a maior glória do homem, do crente especificamente, é o testemunho da sua consciência. Ou seja, quando a minha consciência ela está em plena comunhão com o Espírito, isso traz alegria incomparável. Então, na minha humanidade, agora renovada, a consciência, ela vai ter a mesma função. A função de glorificar a Deus e de condenar o pecado e provar o que é certo e o que é bom. Antes, a minha consciência ela era meia turva, ela era contaminada, ela era embaçada, ainda que essa consciência, mesmo antes dela ser regenerada, mesmo antes dela ter sido purificada, ela ainda emitia alguns raios pela parte de Deus, pela graça de Deus. E foram esses raios ainda emitidos pela nossa consciência, mesmo antes de conhecer a Cristo, que nos levou ao entendimento de Cristo, porque esses raios, ou essas luzes, conectaram com a luz que de fato trouxe brilho, trouxe limpeza à nossa consciência, e nós nos tornamos, pela graça, crentes em Cristo Jesus. Então, após a queda no pecado, a consciência foi o que sobrou da imagem de Deus no homem,
como aquilo que mais se aproxima de seu caráter, como o guardião, ou guardiã da honra dele. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Deus deixou no homem uma consciência. E é interessante, queridos, que esta consciência, ela funcionava no homem, mesmo antes da lei ser promulgada. Ou seja, mesmo antes da lei determinar, né, que não deveria o homem matar, que não deveria o homem adulterar, que não deveria, esta consciência, ela já emitia sinais de que algo muito errado estava acontecendo com as suas atitudes. Então, mesmo o homem distante de Deus, ele ainda tem algumas fagulhazinhas desta imagem na sua consciência, ainda que sozinho ele não tem a capacidade de se aproximar de Deus. Ainda que sozinho ele não tem o poder de regeneração, de transformação, porque somente pelo Espírito Santo e pela graça o homem pode realmente ser transformado. Então a obra redentora de Deus começa na consciência, como também o nosso pecado, o nosso agir. Todo pecado começa aqui, não é? Na nossa mente, né? Vai sendo forjado, vai sendo maquinado, e a coisa vai crescendo, e não tem jeito quando nós entregamos totalmente a nossa consciência ao pecado. O Espírito de Deus é o Espírito de santidade. A consciência é uma fagulha da santidade divina. A harmonia entre a obra do Espírito em renovar e santificar o homem e a obra da consciência é íntima e essencial. O crente que deseja ser cheio do Espírito Santo e experimentar fartamente as bênçãos que Ele dá, deve primeiro conceder à sua consciência o lugar de honra que lhe é devido. Então não tem como você, meu irmão e minha irmã, ter uma vida, ou buscar ter uma vida cheia do Espírito Santo, se você não comungar com a sua consciência, se você não entregar, não dar à sua consciência o lugar devido de honra a Deus. Ou seja, se a nossa consciência, ela não nos permite entrar no nosso quarto, a sós com Deus, e ali a sós com Deus, sem que ninguém esteja vendo, você abrir o seu coração e começar a glorificar, e começar a exaltar, e começar a interceder, alguma coisa está errado com o seu caminhar com Deus. Porque eu poderia pedir a qualquer irmão nesse momento para se levantar e fazer uma oração, e talvez nada o impedisse dele fazer, dele glorificar, dele exaltar, dele interceder, porque ele está no meio da comunidade. E não poderia ser diferente. Mas uma coisa é você fazer uma oração aqui, e uma coisa é você fazer uma oração lá no seu quarto, lá onde você está, lá você está inteiro, você está nu, você sabe que não tem como você falar algo para Deus que a sua consciência não esteja conectada a ela, porque no momento que você começar a interceder, no momento que você começar a pedir por uma vida cheia do Espírito Santo, a consciência junto com o Espírito vai dizer, mas como que você pode ter uma vida cheia com o Espírito Santo? Como que você pode ser um instrumento nas minhas mãos vivendo desse jeito? Não tem jeito. É o lugar onde você é você, dentro do seu quarto. Então só tenha disposição para fazer uma oração aqui quando você tiver a mesma disposição de fazer quando você estiver sozinho, no seu quarto. É claro que é nossa intimidade. Nós não vamos abrir nossa intimidade numa oração pública. Nós sabemos isso. Mas é muito bom quando você ora no meio dos seus irmãos, com aquela consciência de que aquilo que você está conversando com o Pai corresponde à sua consciência quando você está a sós com o Pai. Quando você está na rua, quando você está distante. A fidelidade à consciência, meus irmãos, é o primeiro passo na senda da restauração à santidade de Deus. Uma boa consciência é um princípio fundamental e característico da verdadeira espiritualidade. Eu tenho falado muito sobre a questão de você ser um ser reflexivo. E quando eu falo sobre você ser um ser reflexivo, eu estou falando de consciência. Eu estou falando daquele momento a sós, em que você de repente, num grupo, e você de repente ali para defender a sua reputação, você externou toda a espiritualidade que você
quis mostrar que você tinha. Mas quando você parou para refletir, você se envergonhou da sua espiritualidade. Isso é reflexão. E nós não podemos viver uma vida desprovido, meus irmãos, da nossa reflexão diária. Deus, eu fui infiel com aquele irmão, eu fui hipócrita hoje na igreja, Senhor. Senhor, eu falei porque eu não podia me expressar diferente. Mas Deus, eu não quero ser uma coisa enquanto eu estou lá e outra coisa aqui. Deus, tenha misericórdia de mim. Irmãos, será que você nunca fez isso? Será que você nunca foi orar a Deus e disse: Deus, eu sou hipócrita? Quem levanta a mão comigo? Eu sei que os que não levantaram, talvez não tenham entendido. Irmãos, essa é a nossa humanidade. E é isso que nos faz nos aproximar mais da santidade de Deus. Não é quando nós nos exaltamos. Não é quando nós tentamos esconder de Deus os nossos erros, as nossas fraquezas. Nós nos aproximamos de Deus exatamente quando nós somos verdadeiros. De Deus, eu sou essa pessoa, me ajuda, tem misericórdia de mim. Mas quando nós batemos no nosso peito, né? Eu sei que nós não temos coragem de fazer isso quando estamos a sós com Deus. Aquele publicano fez aquilo porque ele estava ao lado do outro, ele queria humilhar o outro, ele queria mostrar que era mais espiritual do que o outro. A consciência, queridos irmãos, e o espírito são unidos quando aquela constata que o Pai nos respondeu, enquanto este testifica que Deus aceitou nossa fé e obediência. Não tem como você orar a Deus. Você já orou alguma vez a Deus e saiu com aquela sensação de que nada aconteceu, de que Deus não lhe ouviu? Já? Não é que Deus não tenha querido te ouvir, não. É porque você não abriu o seu coração. É porque a sua consciência guardava alguma coisa pecaminosa e você não queria deixar ali, naquele momento de oração. Porque se você deixar, você vai sair realmente diferente. Porque orar, meus irmãos, é abrir realmente o seu coração, é rasgar ali, é dizer: Senhor, eu não quero continuar a minha vida desse jeito. Eu quero que a minha vida seja transformada. Senhor, eu quero falar e eu quero que a minha consciência diga amém, amém, amém. Agora imagina, você está pregando, você está ensinando, você está testemunhando e a consciência: opa, é isso mesmo? Olha, você precisa melhorar nisso. Cuidado com esse seu modo. Meus irmãos, tenhamos zelo pela nossa consciência e sejamos obedientes, porque ela é a parte mais íntima do Espírito. É a nossa consciência que, mesmo antes de conhecer a Cristo, Deus já despertava ela em algum momento. Então a consciência pode ser comparada à janela de um quarto, olha o que o André Murray diz, pela qual irradia a luz do céu, é bem como pela qual podemos ver o céu. O coração é o aposento que expressa nossa vida, ego e alma, com suas capacidades e afeições. Nas paredes desse aposento está escrita a lei de Deus. Mesmo nos povos pagãos, ela ainda é parcialmente legível, embora tristemente obscurecida e descaracterizada. Então, mesmo nos povos pagãos, esta consciência existe, ainda que obscurecida e descaracterizada. Num crente, a lei está escrita pelo Espírito Santo em letras de luz, as quais são frequentemente turvas no princípio, mas tornam mais claras, evidentes, à medida que é exposta a luz que vem de Deus. Ou seja, mesmo no crente, se ele não estiver realmente aberto à luz de Deus, ainda vai estar meio turvo. Então você está naquele ambiente e você sente que não está tão claro quanto devia. Mas quando você permite que a luz de Deus irradie a sua mente, a sua consciência, ela vai realmente ter plena liberdade diante de Deus. Então, a cada pecado que cometo, a luz que brilha interiormente evidencia e condena-o. Ou seja, quando eu cometo o pecado, a minha consciência não concorda comigo, porque ela só concorda com o Espírito. O que concorda com as minhas más ações é o que, irmãos? A minha carne, a minha natureza pecaminosa. Essa sim
ela concorda e ela prepara o ambiente. Portanto, se o pecado não é confessado e abandonado, a mancha permanece e a consciência torna-se corrompida porque a mente rejeitou o ensino da luz. Então, muitas vezes nós ouvimos o ensino, muitas vezes nós mantemos aquele ritual supersticioso da oração diária, mas parece que não está se movendo absolutamente nada. E assim como o pecado sobre pecado, a janela fica mais e mais opaca, até que a luz mal consegue brilhar através dela. E aí nós sabemos, né? Se tem uma luminosidade fora, querendo penetrar, e a nossa janela, ela vai se sujando, se sujando, vai ter um momento que poucos raios de luz vão penetrar ali, porque está totalmente escura, não entra mais ali naquela janela. Ao ponto de um cristão poder passar a pecar sem perturbação. Porque o crente, quando ele está ali na presença do Pai, cheio do Espírito Santo, ele é sensível ao pecado ou ao Espírito. Ou seja, quando ele peca, ele está tão sensível que ele percebe de imediato. Mas se ele for realmente permitindo o pecado, repetindo aquele pecado, a perturbação não vai mais estar acontecendo, pois sua consciência tornou-se praticamente cega e insensível. E quantos pecados, meus irmãos, não foram acomodados à nossa vida, exatamente porque nós fomos acoitando ele, exatamente porque nós fomos alisando, nós fomos dando carinho a ele, nós fomos gostando, ou talvez nós nos cansamos de lutar contra ele. Já tentei tanto, não consegui, então vou deixar ele quietinho aqui. Ele não deixou de ser pecado na minha vida nem na sua vida, continua sendo pecado. O problema é que nós nos tornamos insensíveis a esse pecado, a nossa mente se cauterizou, e somos capazes até de ensinar para outras pessoas que isso não é mais pecado. Se está cauterizado, se não está mais me ofendendo, se não está mais me entristecendo, pode ser que não esteja entristecendo, mas ele está impedindo a tua plena alegria, ele está impedindo o teu pleno gozo. E é isso que Jesus trabalhou com seus discípulos, com seus apóstolos. Pai, eu quero que eles tenham o mesmo gozo, a mesma alegria, porque é possível viver como crente e não desfrutar do mesmo gozo que Cristo, da mesma alegria que Cristo. Porque a mesma alegria que Cristo estava falando, a mesma alegria que Cristo estava, o gozo que Cristo estava falando, não era ausência de problemas, não era ausência de aflições, de lutas, mas mesmo em meio às lutas, você conseguir ter esse gozo, ter esta alegria que vem do Espírito. Em seu trabalho de renovação, o Espírito Santo, preste atenção nisso, irmãos, no trabalho de renovação do Espírito Santo em nossas vidas, ele não cria novas faculdades, ele renova e santifica aquelas já existentes. Então, o Espírito Santo vai trabalhar naquilo que já existe na minha vida. Deus nos fez pleno, Deus nos fez completo, mas muitas vezes nós estamos procurando realmente inserir novas práticas, novos costumes, novos movimentos, com aquela intenção de que haja em nós um avivamento, um renovo. Não, é pela palavra, é pela consciência limpa, tranquila, diante de Deus que o renovo espiritual vem. Irmãos, não é por uma conferência, não é por um ajuntamento especial que acontece um renovo, não. Não é necessariamente. É importante, é muito importante, isso realmente vai fomentar em nós, mas o que o Espírito vai usar é a palavra, é a nossa consciência cristã, é a nossa busca diária. Você pode ser renovado no Espírito antes de chegar ao templo, se você realmente ali dobrar o seu joelho e clamar: Deus, eu quero sentir tua presença na tua casa, Senhor. Deus, eu quero sentir a alegria de fazer o que eu estou fazendo com alegria no Espírito. Porque muitas vezes, querido, nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos cantando, nós estamos louvando, nós estamos pregando, mas nós não estamos com aquela alegria renovada, porque falta uma boa consciência para com Deus. A consciência, queridos, é uma obra do Espírito de Deus na função do Criador. Como o Espírito de Deus na função de Redentor, seu primeiro cuidado é restaurar
o que o pecado corrompeu. Então não tem como haver essa restauração, não tem como haver esse avivamento se o Espírito ele não restaurar o que o pecado corrompeu. E não tem como ser restaurado algo em que o pecado está fazendo parte, ou seja, em que o pecado foi removido parcialmente. O Espírito Santo não remove pecados pela metade. Quem remove pecados pela metade somos nós, ou seja, eu vou deixar de fazer isso com mais frequência. Eu vou deixar de fazer isso tais dias na semana, mas nos outros eu vou continuar fazendo. Não foi o Espírito Santo, foi você mesmo. E um homem natural, pela sua consciência, ele faz isso. Ele faz isso. A pandemia faz isso. Não faz não? Faz. Muitos poderiam estar hoje na orgia pesada, não estão. Não porque tem uma consciência, tem aquele prazer de não cometer pecado, não. Mas aqueles mais conceituados para preservar, né, para poder no ano seguinte vir com toda a força, então vamos nos resguardar, vamos nos proteger. Né, alguém famoso aí do samba disse, olha, o carnaval é só um, a vida é só uma, o carnaval tem muitos, ou seja, vamos preservar a vida para que os próximos carnavais a gente se entregue mesmo. Nós, meus irmãos, devemos entregar inteiramente o controle, o domínio, o governo da nossa vida ao Espírito Santo. É somente restaurando a consciência, a sua função plena e saudável, e nela revelando a graça maravilhosa de Cristo, com o Espírito, testificando com o nosso Espírito, que Ele habilita o crente a viver uma vida na plena luz do favor de Deus. É quando a janela do coração tem vista para o céu, é limpa e assim permanece, é que podemos andar na luz. A obra do Espírito na consciência é tripla. Por meio da consciência, o Espírito faz com que a luz da lei santa de Deus brilhe dentro do coração. Um quarto pode ter as cortinas puxadas, ou mesmo as venezianas fechadas, mas isso não impede que a luz de um relâmpago, de tempo em tempo, brilhe através delas. É possível que uma consciência esteja tão corrompida e cauterizada a ponto de a pessoa continuar vivendo como se tudo estivesse normal. Ou seja, nem mais os relâmpagos que de tempo em tempo raia está penetrando nesse coração. E aí nós poderíamos comparar a esses lampejos, né, dos relâmpagos que não acontecem diariamente, como o sol que diariamente está brilhando, nós poderíamos comparar a movimentos que nós promovemos com aquela intenção de trazer de volta, de quebrantar os corações. Mas tem uns que estão tão endurecidos que pode fazer a conferência, pode fazer o movimento que for, parece que nem mesmo esse relâmpago com esse raio forte que atravessa janelas e cortinas e reflete lá dentro da nossa casa, está refletindo mais no coração, na alma dessa pessoa. Então, quando o relâmpago do Sinai brilha no coração, a consciência desperta e fica pronta para admitir e sofrer a condenação. E é interessante que esse relâmpago do Sinai brilhou, né? Relampeou um dia nas nossas mentes, né? Nós tínhamos uma consciência turva, uma consciência entenebrecida, mas um dia nós ouvimos esse brilho. Nós fomos atraídos por esta luz. Nós fomos chamados por esta luz. Nós fomos chamados pelo Espírito. Então, tanto a lei, queridos, quanto o Evangelho, com o seu chamado ao arrependimento e a sua convicção de pecado, apelam para a consciência. É apenas quando a consciência concorda com a acusação da transgressão e da incredulidade que o livramento pode verdadeiramente vir. Ou seja, é quando eu reconheço que eu sou um miserável pecador, é quando eu reconheço que eu sou digno de condenação, que a luz realmente irradia minha vida. Ou seja, a minha consciência está agora concordando, ela está em harmonia com Deus, ou seja, ela não consegue mais enxergar bondade em mim mesmo, porque a nossa consciência pecaminosa, ela é exaltada também, ela é soberba também,
Ela começa a ter pena de si mesma. Não, eu não sou tão ruim assim. Ah, não, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. A nossa consciência, enquanto não lavada, enquanto não atingida por esse raio do relâmpago do Sinai, ela realmente é soberba, ela é prepotente, ela é contra o Espírito. Mas quando ela é atingida, aí ela diz, não, realmente eu não sou o que eu pensava ser. Eu estou condenado, eu preciso da graça. E aí, meus irmãos, onde entra todo o processo e onde nós declaramos que a salvação é uma ação direta da graça, do Espírito, da soberania de Deus. É através da consciência que o Espírito, do mesmo modo, faz com que a luz da misericórdia brilhe. Quando as janelas de uma casa estão manchadas, ainda podem ser lavadas, nós sabemos muito bem disso. Muito mais, como diz Hebreus capítulo 9, versículo 14, veja aí, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ora, se uma janela, por mais suja que esteja, de modo que a pessoa não possa contemplar quem esteja fora, ou quem esteja fora contemplar quem está dentro, é possível fazer uma lavagem e tudo voltar ao normal, quanto mais a lavagem feita pelo Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. Vamos ler também Hebreus capítulo 10, irmãos, falando aí ainda sobre consciência, capítulo 10, versículo 2. Vou ler aqui. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Vamos ver versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O alvo do sangue de Cristo, meus irmãos, é alcançar a consciência, para silenciar as acusações e limpá-las até que esta consciência possa testificar: cada mácula está removida. O amor do Pai faz com que Cristo, em brilho evidente, irradie em minha alma. Este é o privilégio de cada crente. É que o Espírito faz com que tudo se torne novo. Isso é o que se verifica quando a consciência diz, amém, é isso mesmo. Você está concordando plenamente com Deus. A mensagem de Deus a respeito do poder do sangue de Jesus. A consciência que foi purificada no sangue deve ser mantida através de um andar em obediência e fé, com a luz do cuidado de Deus brilhando sobre ela, diante da promessa de que o Espírito de habitação, o Espírito de Cristo, se responsabilizaria em guiar-nos em toda a verdade de Deus. É a consciência que constata e testifica que Ele tem realizado esta obra. O crente é chamado para andar em humildade e vigilância, a fim de que em nada a sua consciência ou na sua consciência o acuse de ele ter feito o que não sabia ser certo ou ter feito o que não provém da fé. Então o Espírito vai nos guiando e a nossa consciência, ela vai tranquilizando todo o nosso caminhar, porque você vai estar fazendo exatamente aquilo que é certo, que é correto, e você pode no outro dia deitar-se tranquilamente. Ele deve estar contente com nada menos do que o testemunho da boa consciência. Então nós devemos voltar para casa cada dia com o testemunho da boa consciência, conforme Paulo ressalta em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, olha o que Paulo diz, né? No início nós falamos que a glória de Deus é a sua santidade, e a glória do crente é esta, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus,
não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo. Então, o meu principal testemunho é a minha consciência. Pode ser que até alguém, por uma razão pessoal, não testemunhe bem de você, mas se a sua consciência... Agora, devemos ter cuidado para que a nossa consciência, realmente ela esteja em plena sintonia com o Espírito. Porque posso muito bem me assegurar de algo que eu estou jurando que é certo, dizendo tenho minha consciência limpa, e na verdade não sei. Então por isso que a vida cristã é uma vida de profunda reflexão. Nunca podemos usar jamais um ensinamento, uma mensagem como barganha para poder ser instrumento da nossa defesa diante de alguém. Não, a minha consciência. Devemos também, meus irmãos, colocar em dúvida a nossa consciência diante de Deus. Senhor, a minha consciência no momento está dizendo, Senhor, é isso mesmo. Senhor, é quando Davi faz aquela oração, sonda-me, Senhor, vê se há em mim. Eu imagino Davi ali com aquela consciência tranquila, porque você não vai fazer uma oração pedindo para que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração, se você claramente está vendo que o pecado está nas suas mãos, nos seus pés. Você não vai fazer essa oração. Só quem pode fazer essa oração, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho pecaminoso. Quem é? Quem está em plena comunhão com o Senhor, mas é tão consciente da sua fragilidade, da sua humanidade, que ele diz, puxa, eu sinto paz e comunhão com Deus, mas eu sou humano. Senhor, aí Davi, conhecedor da sua humanidade, Senhor, sonda-me, vê agora, Senhor Deus, se há em mim algum caminho mau, porque algumas decisões de Davi, ele tomou realmente consciente de que estava fazendo o que era certo, porque ele era o ungido de Deus e tal, né? Vamos contar os soldados de Israel, vamos fazer isso e tal, e ele achava que estava fazendo a melhor coisa, tomando a melhor decisão. Por isso é importante que a gente tenha essa consciência. Vamos ler Atos, capítulo 23, versículo 1. Atos 23, versículo 1 diz, e pondo Paulo aos olhos no conselho, disse, varões e irmãos, até o dia de hoje, olha que coisa maravilhosa, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Terminou aí, Evaldo? Isso, né? Com toda boa consciência. Vamos ler o capítulo 24, verso 16. Olha a autoridade de Paulo, olha, até hoje eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Uma consciência sem acusação, uma consciência sem peso, tanto quando eu estou lá no meu quarto, sozinho com Deus, como quando eu estou com os homens. Ou seja, eu não vou enganar a mim mesmo, eu não vou criar uma teia de proteção sobre a minha consciência, quando na verdade ela não corresponde à realidade. Agora, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, estamos concluindo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Olha, vamos refletir um pouquinho sobre isso aí. Irmãos, nós temos orado muito, não temos? Temos. Se a gente tiver colocado em prática os nossos pedidos de oração, e às vezes que nós colocamos nossas mãozinhas no grupo, e às vezes que nós falamos, estou orando pelo irmão, estou orando por essa causa, nós temos orado muito. Você tem orado muito, meu irmão? Você tem intercedido muito? Quando um pedido é colocado lá por um irmão, nós temos o grupo da Ordem dos Pastores, e alguns pastores têm sido contaminados pela Covid, estamos orando por 2 agora que estão isolados com Covid aqui na nossa Cibuc, nós temos orado, e sempre colocado os pedidos, né? Irmãos, olha, a gente fazer parte de um grupo, e vou orar por você, e você não orar, você acha que a consciência fica tranquila? Às vezes eu fico pensando, será que quando a gente fala, vou orar, é só naquele momento que, Senhor, abençoa o irmão que está agora pedindo amém? Você colocar que está orando, só porque você viu o pedido e disse, ó Deus, tem misericórdia do irmão. É uma coisa boa, tem misericórdia do que ele está passando, do que ela está passando agora, beleza. Mas, irmãos, orar, interceder, intercessão está muito além
de você reconhecer uma situação e você pedir misericórdia naquele momento. Porque eu sei que a atitude de cada irmão, quando recebe lá no caixinho de oração, ou em qualquer outro grupo, alguém está com um problema, com uma luta, aí você, oh Deus, tem misericórdia, tem compaixão. E muitas vezes até a gente coloca um trechinho ali, né? Oh Deus, abençoe o irmão. Será que é só isso mesmo, irmão? Não, intercessão é muito mais do que isso. Intercessão, meu irmão, é você dobrar o seu joelho, é você clamar especificamente, citar o nome daquela pessoa. Se uma pessoa pede oração para você, você tem a obrigação cristã de dobrar o seu joelho e orar, interceder por aquela pessoa. Principalmente se você disse, irmão, eu vou orar pela sua causa, eu vou orar pela sua vida. Eu conheci uma pessoa que ela dizia o seguinte, pastor, olha, sempre que alguém pede oração por mim, para ela pessoalmente, para não correr o lapso de eu esquecer naquele dia, naquela hora, meu irmão, você quer? Meu irmão, vou orar agora por você. Logo agora. E aí fazia aquela oração logo naquele momento, intercedia ali, né? Para que não corresse o risco de repente ele falar que ia orar e de repente passasse ali na luta. Enfim, é uma responsabilidade, é uma missão que nós recebemos quando nós entramos realmente. Então nós devemos, meus irmãos, de fato, ter essa consciência, né, da intercessão. Então Paulo estava dizendo aqui para quem? Para Timóteo, olha, a minha consciência, eu sempre tenho intercedido por você. Tenham clamado pela sua vida. Então, note estas palavras, nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. É quando a janela é mantida limpa e brilhante por nossa habitação na luz, que nós podemos ter comunhão com o Pai e com o Filho. O amor do céu resplandece fulgurante em nosso interior e nosso amor responde com confiança infantil. Quando Jesus fala sobre a pureza das crianças, olha, se alguém não se tornar tal como uma criança, de modo algum poderá entrar no reino dos céus. O crente, ele tem que buscar a pureza das crianças. Nós entendemos o ensino de Jesus no início da nossa conversão. Entendemos que quando nós nos convertemos, nós nos tornamos uma criança, né, simples, humilde, é para ser assim. Mas parece que à medida que o tempo passa, quando nós deveríamos nos parecer mais com Cristo, quando nós deveríamos ter mais uma consciência pura, a gente se torna orgulhoso, a gente se torna soberbo, porque eu nunca vi um crente, verdadeiramente crente, se desviar quando é novo convertido. O crente que é convertido, assim, converteu, aquele primeiro amor logo. Não, ele está empolgado. O crente. Aí você vai, não pastor, mas eu vi um crente que nos primeiros dias, no primeiro mês, 2 meses, estava desviado. Desviado não nasceu de novo. Como é que a pessoa é tocada? Meu irmão, como é que você é tocado? Você é alcançado pela graça de Deus. Poder do Espírito Santo chega em você hoje. Você era do mundo e 2 meses, 3 meses depois você está afastado, você está no mundo. Não houve conversão, meu irmão. É uma descoberta tremenda. Foi a melhor coisa que aconteceu em toda a minha vida, foi quando eu conheci a Cristo. Eu diria naqueles primeiros dias, né, com todo, pode vir, pode me matar, que eu não nego a Cristo. E tenho certeza absoluta que não negaria mesmo. Estou dizendo que eu vou negar hoje não, tá, irmão? Eu estou dizendo que a empolgação, a emoção era tão grande naquele momento, sem ter conhecimento, não tinha conhecimento de nada, mas poderia chegar e dizer, olha, Leonardo, o Cristo a morte, mata, não nego Cristo não, porque foi algo grande, irmão, tremendo. Mas o que acontece? Muitas vezes nós estamos hoje há 20 anos de crente, 15 anos, 30 anos, e a gente não está deveríamos estar mais forte, porque nós temos mais conhecimento, mas parece que o conhecimento roubou a simplicidade. Roubou a pureza? Não, não é. Conhecimento é para dar cada vez mais humildade ao crente, e não soberba, e não exaltação, porque o conhecimento das Escrituras significa você se aproximar mais de Deus, e se aproximar de Deus, meu irmão, significa se aproximar realmente da humildade materializada, do amor materializado. Então, não podemos caminhar com uma consciência pesada em momento algum. Então, que cada um de nós possamos rogar a Deus e pedir ao Senhor para que nós sejamos no nosso dia a dia aquilo que nós conseguimos ser naquele nosso momento a sós com o Senhor. E se nós não estamos conseguindo ter esse momento a sós com Deus, não adianta a gente querer fazer alguma coisa para Deus para agradá-lo, porque não vai agradá-lo. Deus está muito mais preocupado em eu estar com Ele do que estar fazendo alguma coisa para Ele. Porque o primeiro ministério de Jesus não foi pedir para os discípulos fazer alguma coisa para Ele, não. Não, foi primeiro estar com Ele. Por isso que Ele passou 3 anos com os seus discípulos ali, ensinando. Jesus queria que eles estivessem ali. Então Deus quer, antes de tudo, que nós estejamos com Ele em nossa comunhão. Então se nós não conseguimos ter a alegria, a satisfação de ter uma vida devocional ali,
disciplinadamente, lendo a palavra, orando, clamando, derramando antes de tudo a nossa vida. Então, não vai ser com serviços que nós vamos agradar a Deus ou chamar a atenção de Deus. As religiões fazem isso, e eles pregam isso, vamos chamar a atenção de Deus. Chamar a atenção o quê? Chamar de qual forma a atenção de Deus? Fazendo alguma coisa para Deus. Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer campanha. Nós temos que chamar a atenção de Deus para nós. Não. Meu irmão, Deus não é menino, Deus não é atraído pelo que nós fazemos, não. De jeito nenhum, não é dessa maneira. Então nós devemos realmente derramar a nossa vida diante de Deus e ter uma consciência tranquila. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Próximo domingo concluiremos esta reflexão sobre a consciência. Deus amado, Deus santo, muito obrigado por esta manhã maravilhosa aqui com a tua igreja. Obrigado pelos nossos amados irmãos que aqui se encontram, bem como por aqueles que estão em casa, que acompanharam o culto nesta manhã. E agora, Paizinho, leva-nos de volta para os nossos lares, nos traga logo mais à noite, seja com aqueles que não virão hoje à noite, especialmente os nossos idosos, irmãos que estão se preservando mais nesse momento difícil que estamos vivendo, que o Senhor possa abençoar, dar a eles a concentração de poder, no seu momento em casa, acompanhar, ó Deus, online, o nosso culto nesta noite, e que o Teu Espírito Santo, que vai estar nos guiando aqui no santuário, possa também estar guiando a mente, o coração dos irmãos que vão estar em casa e com as suas famílias. Pedimos a Tua bênção e a Tua proteção, e obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem dado aos Teus filhos e filhas durante essa semana que passou. Obrigado pela bênção da saúde, muitos foram abençoados, foram restaurados, foram curados. Obrigado, Pai amado, e que esta semana que iniciamos hoje possa ser também uma semana vivida plenamente em Tua presença e em Tua comunhão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã, e até logo mais com a graça de Deus.